da aliança, ou da suposta aliança entre os governos do PT e a Venezuela. No tempo de Chávez, era possível até falar que havia uma proximidade, é verdade, havia interesses econômicos, empreiteiras brasileiras atuando em obras públicas na Venezuela, e a questão da refinaria de Abrolino, em Pernambuco, que não obteve êxito, e nós sabemos que a associação não foi das melhores, para dizer o mínimo. Porém, após a morte do Chávez e com Maduro na presidência, o Maduro não é socialista nem aqui, nem na China, e nem o Chávez nunca foi socialista, nem conhece Marx, Engels, toda a tradição marxista do final do século XIX, Kautsky, depois os vários marxismos do século XX, nada disso. É um velho caudilho latino-americano, um coronel Chávez, que imaginava que poderia modernizar e impor uma ditadura progressista, entre aspas, na Venezuela após um período de grave corrupção, quando termina a democracia com um presidente importante, que foi o Carlos Andrés Pérez, era a segunda vez, mas foi uma tragédia, porque a Venezuela era uma ilha democrática, quando grande parte da América Latina era uma ditadura, inclusive aqui no Brasil, devemos registrar. Bem, aí chegamos à situação atual. Hoje tem 7,7 milhões de venezuelanos que vivem no exílio, quase 8 milhões. Né? Ele criou dificuldades diversas para a inscrição dos eleitores, para os candidatos, é bom lembrar, até finalmente a oposição chegar a um candidato que o regime aceitasse. E hoje esse candidato tem 60% dos votos. Quando ele diz que as Forças Armadas, quem diz é o Maduro, não vão aceitar um resultado contrário a não ser a sua vitória, ele está claramente sinalizando que vai fraudar as eleições. O governo brasileiro, tomando uma posição correta em defesa da nossa Constituição e dos valores democráticos, porque Maduro hoje é a versão do Bolsonaro na Venezuela, eles são a mesma coisa, inclusive com críticas que ele fez, Maduro, ao sistema eleitoral brasileiro, tem uma visão de ditadura idêntica do Bolsonaro, os dois seguem o mesmo caminho, que parece que são divergentes e não são, e o governo brasileiro agiu bem designando o ex-ministro Celso Amorim, quem mais tempo ficou à frente do Itamaraty ao longo da história, né, por vários governos, inclusive no governo Itamar Franco, ele foi ministro das Relações Exteriores, que tem trânsito na região, que é muito hábil, né, e que vai buscar, no momento da apuração, nós saberemos que eles vão roubar. Aquela velha ladroagem, quando nós não tínhamos o voto eletrônico aqui no Brasil, né? Aquele voto em branco que vira voto do Maduro, o voto nulo que vira voto do Maduro, não apurar o voto da oposição, nós sabemos, é tudo aquilo que o voto eletrônico impediu no Brasil a partir do final dos anos 90. Então, nós podemos ter, sim, um choque, porque tudo indica que a oposição não vai aceitar. E, por fim, lembrar que são centenas de milhares que estão armados naqueles grupos milicianos, as chamadas guardas bolivarianas, quase o que eu falei bolsonaristas, começa com B, mas o Bolívar não tem nada a ver com o Bolsonaro, registre-se, e nem com o Chávez e nem com o Maduro. Então a posição do governo brasileiro foi correta, né? Não é questão de tomar chá de camomila, mas é ter precaução. Ninguém quer transformar o subcontinente, que é a América do Sul, que é um continente de paz e que atrai investimentos estrangeiros porque é um subcontinente de paz, num choque, numa guerra civil, que seria uma tragédia para a Venezuela, para a região, e lembrar que nós temos uma fronteira, volto a dizer, de 2.000 quilômetros com a Venezuela. É pisar em ovos realmente essa relação, porque o cenário é muito complicado, seja qual for o resultado da eleição de domingo, o Lula tem que usar aí calma, tranquilidade para trabalhar, para administrar, a palavra é essa, a situação. Lembrando que a Venezuela, que ela é dona de um pedaço do filé do petróleo mundial. E por isso tem os olhares, não só aqui dos Estados Unidos, da Europa, mas também da China, da Rússia. É muito complicado do ponto de vista da geopolítica. Agora, vamos seguir com a Raniele e a manchete dela, porque o Maduro, além dessa provocação ao Lula,